a gente vai precisar entender que na década de 20, ela é a década que vai suceder a Primeira Guerra Mundial, né? E é uma década onde o mundo vai estar vivendo aí um período de enorme euforia. Os Estados Unidos, que já eram a maior economia do mundo antes do conflito, eles viviam ali um boost, né, de prosperidade, por conta, inclusive, dos lucros alcançados com a produção e a exportação de insumos, de equipamento, de tecnologia, para alimentar justamente o apetite destrutivo da guerra, né? Isso sem falar aí nas vantagens de você não precisar reconstruir o seu território e de você ter um impacto bem menor que o das nações europeias em vidas perdidas. A gente vai lembrar aqui dos 17 milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial, aqui entre aspas, claro, apenas cerca de 100 mil eram dos Estados Unidos. Então, tinha motivo para que os Estados Unidos acelerassem ali o seu crescimento, o crescimento que a gente já observava. Eu vou pedir para Rodrigo já trazer aqui o primeiro card para a gente observar, Fred, que é o card que você preparou Tem que introduzir a sua sessão, né? A sua sessão não foi introduzida oficialmente. Ah, Estamos diante cara, de uma pô, aula. não Estamos diante de estava uma ciente aula. aí desta cerimônia, mas por favor, velho, fica à vontade aí. A gente está falando. Aqui, Fred, é aquele filme que a vinheta já vem ali com um pouquinho de rodada caminhada. Mas sim, a gente tem aí o nosso Unicast trazendo justamente esse momento que eu estou falando, que o que vai ser a mola propulsora da enorme crise que o mundo vai mergulhar nos anos 30. Mas um pouquinho antes, como eu falei, os Estados Unidos estavam vivendo aí esse boom, essa aceleração pós Primeira Guerra Mundial, né? Por conta de todos aqueles aspectos que eu falei, o seu território ter sido poupado, menos americanos terem morrido do que a população europeia, e tudo isso contribuía para um clima assim, de euforia sem precedentes nos Estados Unidos na década de 20, que acabam ficando conhecidos como os loucos anos 20 ali, por conta do clima que cercava todo mundo, né? Para muita gente, qualquer hipótese de guerra do tamanho da que havia sido enfrentada tinha sido deixado para trás, mas a gente vai ver que, na verdade, era um grande equívoco da comunidade que vivia ali na década de 20. Mas, ainda assim, mesmo com essa vantagem dos Estados Unidos, na Europa já tinha também um clima de recuperação. As principais nações europeias, a Inglaterra e a França, já conseguiam se recuperar daquela perda de cerca de 4% de suas populações durante o conflito, e a gente conseguia observar uma recuperação física, de estrutura burocrática, das economias dos países. E isso é que vai possibilitar o surgimento de uma explosão da indústria do entretenimento, de uma explosão de conceitos que a gente sequer conhecia, né? Vai ver ali um esforço muito grande na universalização do voto, o crescimento dos movimentos feministas e a conquista, inclusive, a consolidação do voto feminino. A gente vai ter contato de forma mais rotineira, mais presente no dia a dia das pessoas, desse conceito de bem-estar social, que é um conceito que não existia antes da Primeira Guerra. Nos Estados Unidos, isso aí vai ser traduzido naquela obsessão pelo American Way of Life, que vai perdurar ao longo de todo o século XX nos Estados Unidos. Então, vai ser um momento em que a própria prática esportiva vai passar a ser adotada pela população comum. Esportes era algo que era praticado por uma parcela muito pequena da população e passa a ser visto como algo associado à saúde. Com isso, mais praticantes chegando nas modalidades, fortalece as organizações, e é isso que vai proporcionar a organização e o crescimento do futebol, que vai direcionar para as primeiras Copas, e aí a gente vai falar da década de 30. Só que
antes de chegar na década de 30, antes de estruturas como o futebol poder começar a surfar essa onda de se reunir para disputar um mundial, o mundo vai conhecer justamente isso que a gente está vendo na nossa tela. Para quem está acompanhando a gente no formato podcast, a gente reuniu aqui fotos históricas que retratam esse momento que sucedeu a quebra da Bolsa de Nova York e uma série de recortes de jornais, os principais jornais dos Estados Unidos na época, tratando ali daquele terror, né, que deve ter sido um terror enorme para a galera que viveu aquilo ali, né? Foi literalmente do dia para a noite, né? Foi no dia 24 de outubro de 1929 e representou uma queda de 11% em um dia só, né? Caiu em um dia só, quase 13 milhões de ações foram negociadas, no que acabou sendo a maior crise econômica e financeira do século XX, motivada Celso, justamente por esse clima de euforia, Fred. eu diria que foi um avestruz master do mundo, né? Total, velho. Perfeito, perfeita descrição. Porque foi justamente isso. O que eu vivi naquela Perfeita quarta-feira descrição, de velho. 2015, o mundo viveu no, em outubro Velho, de 29, né? e não é só o crash, não, porque tem o crash, que é exatamente isso, mas o que antecedeu também foi, que é a euforia. Porque o que começou a acontecer? Tinha uma farra de empréstimo, de crédito a juros baixíssimos. Chegou um momento que as pessoas começaram a pedir empréstimo para investir nas bolsas de valores. Por quê? Porque estava realmente dando resultado. Aquela coisa que você viveu no Avestruz Master. Tinha pessoas que você conhecia que realmente estava tirando uma bolada. E a galera passou a fazer isso de forma massiva e aquele negócio. Para quem pegou no começo, beleza, você consegue surfar. Tem uma hora que vai estourar. Chegou um momento que a soma das dívidas da população americana era maior que o dinheiro que tinha circulando. Tinha 8,5 bilhões em dívida e tinha somente 4,5 bilhões circulando. É basicamente a metade. E o PIB, de fato, cai pela metade. Então, Fred, acho que você foi muito feliz quando comparou aí. Resta saber se teve alguém que foi o Zé Gustavo deles, né? Que faz o cara andando assim, indo tomar um café, o cara acordou tarde. Smith, né? Como fazer? Smith, tá sabendo? É o quê, porra? Chapéu de otário é marreta, Smith. Vai ali no banco. Velho, só não é. Eu acho que só não rolou isso. A gente pode até trazer o próximo slide, ó, o próximo quadro, porque ele vai tratar disso também. Porque não tinha tanto Zé Gustavo, não, velho. Porque realmente não é um avestruz master. Né? Era a Grande Depressão. Foi a Bolsa de Nova York que quebrou a maior economia do mundo já há algumas décadas. A gente está vendo aí uma fotografia que foi conhecida como Migrant Mother, desculpe aí se eu errei a pronúncia, né? Foi uma foto feita por Dorothea Lange em 1936 e que foi escolhida pela revista Life como uma das 100 fotografias que mudaram o mundo. E o que a gente vê foi justamente isso, é o colapso absoluto da sociedade norte-americana, a sociedade dos Estados Unidos. É um evento que vai provocar uma violência assim absurda no estilo de vida das pessoas. Ele vai marcar somente, entre aspas, aqui, o início da crise do sistema econômico dominante ali do período, que era das democracias liberais capitalistas, que a gente via nos Estados Unidos, de certa forma, na Inglaterra, na França. E por essa perspectiva, por esse sistema, as democracias liberais capitalistas, essas economias elas estavam intimamente conectadas, né? A gente vai lembrar, os Estados Unidos, eu falei agora há pouco, que teve um boom de aceleração econômica, justamente porque estava ali alimentando a reestruturação do continente europeu, né? Num ritmo assim gigante. E quando a Europa começou a ficar mais tranquila, mais sossegada, ela parou de comprar tanto dos Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos não diminuiu a sua produção. Ao contrário disso, acelerou. Então, isso vai causar uma série de problemas. E um problema, como eu estou falando, numa economia como a dos Estados Unidos, dentro de um sistema capitalista, é algo absolutamente fatal, que vai afetar a população global como um todo. Só que o que é que estava também em ascensão ali
dentro daquele cenário de pós-guerra? Era justamente os regimes socialistas, e principalmente o da União Soviética. A gente tem que entender, inclusive, o que é a Rússia ali desse início de século, né? Porque a Rússia, assim como as principais nações europeias, ela também participa de forma ativa da Primeira Guerra Mundial, só que ela entra na Primeira Guerra Mundial, assim como várias outras nações, entra como império e ela sai como uma república. No meio da Primeira Guerra Mundial, a Rússia vai passar por algumas revoluções, inclusive a Revolução Russa ali de Lenin, que vai derrubar o czar russo e vai começar um novo momento dentro da nação do leste europeu, né? Dentro agora de um regime socialista. E qual é a diferença daí? Por que a União Soviética não foi afetada? Justamente por ser um regime socialista, onde a economia é planificada. A ideia ali era o que os países buscassem autonomia, que buscasse autossuficiência, buscasse a produção de tudo o que seu mercado interno vai consumir, seja um produto básico ou uma tecnologia. E, por definição, o liberalismo ele vai focar na liberdade do indivíduo, enquanto o comunismo, que ilumina ali os regimes socialistas daquele período, vai enxergar a sociedade a partir das lutas de classe, né? Para aquele estágio, ele defendia ali um alcance massivo do Estado, inclusive com a coletivização obrigatória dos meios de produção e de terras produtivas. Então, já estava acontecendo aquilo ali na Rússia, e isso faz com que surja um movimento diferente, porque os países capitalistas, as grandes nações capitalistas, vão se sentir ameaçadas a partir da Grande Depressão. Isso vai aumentar a pressão da geopolítica. E dentro dessa pressão, vamos lembrar, a gente está falando aí de um mundo capitalista absolutamente em crise. E quem é que normalmente sofre mais num período de crise? São os países que estão mais ferrados, as nações que estão mais ferradas. E quem eram as nações que estavam mais ferradas nessa época? As nações mais ferradas, depois da Primeira Guerra Mundial, eram a Alemanha e a Itália. A Alemanha, ela estava ali dentro daquele período de República de Weimar, né, como a grande derrotada da Primeira Guerra, massacrada, né, por ingleses e franceses que tinham motivações de revanchismo, de interesse econômico próprio, e eles massacraram a Alemanha na assinatura do Tratado de Versalhes, que estabeleceu a Alemanha como única responsável pela guerra, impôs sanções pesadíssimas, perda de territórios ultramarinos, perda de territórios continentais e pagamento de multas pesadíssimas. E assim, ó, do dia para a noite, 1/3 da população da República de Weimar, da população do ex-império alemão, né, estava desempregado, num cenário de hiperinflação, de miséria, de fome. E a Itália, né, que começa a Primeira Guerra como aliada do Império Alemão, a Itália de Mussolini, né, ela, não na Primeira Guerra, mas a Itália que tinha entrado na Primeira Guerra como aliada do Império Alemão, vira casaca no meio da Primeira Guerra, ela é seduzida ali por ingleses e franceses, que já quando a guerra apontava a vitória dos impérios ocidentais, começaram a prometer para os italianos justamente os territórios que eles iriam tomar da Alemanha depois de assinado ali o Tratado de Versalhes. Só que o que é que aconteceu com a Itália? Os acordos não foram cumpridos pelos ingleses e pelos franceses, essas duas joinhas aí que a turma adora bater palma. E aí, nesse cenário de absoluta devastação de dois ex-impérios europeus, de duas grandes nações europeias, nações de populações orgulhosas de suas próprias histórias, é ali que a gente vai começar a ver o que é conhecido como o nascimento de uma terceira via, uma alternativa às democracias liberais capitalistas e aos regimes socialistas. Os primeiros movimentos fascistas eles surgem exatamente dessa forma. E a gente vai ver
E aí, por isso que é importante a gente dar uma olhada para esse período, porque a gente vai ver como esses movimentos, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e a gente vai falar de Portugal, da Áustria, a gente pode falar da Espanha, até do movimento integralista aqui no Brasil, eles vão ascender, mas na Itália e na Alemanha vão ascender de forma democrática, não vão dar um golpe, eles vão ascender democraticamente, utilizando a estrutura política vigente, utilizando de quê? De discurso populista, de promessa de solução simples e rápidas para problemas complexos, utilizando de várias outras retóricas e usando também de ferramentas e de meios assustadoramente comuns a tudo que voltou a fazer parte da nossa rotina e da nossa realidade nos últimos anos. É isso que a gente vai ver ali ao longo da década de 30. Na Itália, isso começa um pouquinho antes, começa em 20, mas a consolidação desses movimentos, Fred, vai se dar realmente na década de 30. Então é importante a gente entender a origem desses movimentos totalitários, né? A gente muitas vezes acha que o nazismo é uma inspiração, que Hitler é uma inspiração para Mussolini, mas na verdade é o contrário, é Mussolini que consegue ascender politicamente, vira o Duce, né, da nação italiana, e depois isso vai inspirar Hitler. Então, um momento absolutamente decisivo para a história do mundo. Isso, Celso. E tanto que ele veio um pouco antes, né? Hitler ainda não tinha ascendido sequer ao poder na Alemanha. O partido nazista alemão já vinha ganhando corpo, mas é como você falou, foi democraticamente. Foi aos pouquinhos. E é um pouco surreal. É um pouco surreal ver 1930 no nosso retrovisor. Total, né? Porque total, velho. Total. E não é no nosso retrovisor, eu não estou falando do Brasil. Do só. mundo. A gente está falando do mundo, porque, de novo, as células de composição, né, de partidos com ideais fascistas, ainda que agora com alguma tentando colocar um laço para disfarçar, né, porque ali não era, ali era partido fascista, sede do partido fascista, estádio fascista, era o nome, né, do regime, aquilo era exaltado. O nazismo era exaltado, o fascismo era exaltado. O fascismo, Fred, esse nome ele vai estar na origem do conceito populista que Mussolini vai empregar, né? Que é tipo. Isso. É uma arma romana que é composta, é como se fosse uma machadinha, só que em vez de um cabo de madeira única, assim, ela é composta por vários feixes, por várias varetas, né? Não lembro exatamente qual era a planta, e o discurso dele é: os italianos são como essa vareta, sozinho ele é frágil, sozinho ele se parte diante de qualquer opressão, qualquer pressão. Celso. Agora, quando ele forma um conjunto, quando ele está reunido, formando um feixo, e é daí que vem o fascismo, aí ele é capaz de vencer aí grandes adversidades e capaz de fazer frente a coisas muito maiores que ele. Você está vendo aí, a gente está acompanhando aqui no nosso quadro, aí já saindo da Itália para a Alemanha, quando Hitler, já como chanceler, ele dá um golpe ali, um alto golpe, e aí a gente está vendo, assim, democrático, tá? A gente está vendo aí o presidente Paul von Hindenburg nomeando Hitler como chanceler da Alemanha, e depois que ele morre, ele tinha uma saúde meio frágil, já tinha 80 anos, 80 e poucos anos, mas a morte é cercada de uma dúvida, mas é claro que isso aqui nem é história, né? Isso aqui é especulação, é fofoca, não é exatamente história, mas tem essa nuvem. E depois da morte de Hindenburg é quando ele fala que... Volta ali, por favor, Rodrigo. Só rapidamente, ele vira o Führer, né, e inicia efetivamente um regime ditatorial no país que vai encaminhar a gente para a guerra, Fred. Cássio ia falar alguma coisa, e aí eu posso completar depois. E era só uma dose de futebol no meio dessa história. Quando falou no estádio, a gente vai para a Copa de 34, que é como você estava se referindo ao estádio da final da Copa de 34, né? E é meio bizarro você imaginar como se hoje tivesse estádio PSDB, estádio PL, estádio exatamente. PT. Porque foi exatamente o que fizeram no estádio da final da Copa de 34. Estádio do Partido Nacional Fascista. Esse era o nome oficial
do estádio da final da Copa. É assim. E a gente vai encontrá-lo quando tipo, chegar. quando a gente fala não, eu sei, eu não estou falando justamente desse tempo. É sobre a questão da Copa que a gente não viveu. Que até é difícil de mensurar essa quantidade de situações da forma como o mundo era, que o Celso está descrevendo até agora, e saber exatamente como foi recebido um nome como esse, tá ligado? Naquela época. Tipo, naquela época era aceitável que... Ele era super popular, né? Mas será que alguém achava que era um absurdo, que era um pouco demais que que o estádio tivesse esse nome? Será que naquela época... Porque hoje, veja, hoje não caberia em nenhuma situação. Nem do Brasil, meio malucão como está hoje. Não é meio malucão. Brasil malucão como está hoje. Não caberia. Mas será que naquela época já não era um absurdo? E assim, é o tipo... Quando a gente fala da Copa que nós não vivemos, é o tipo... esse é o tipo de situação onde você fica numa sinuca de bico, porque você não tem muito como ir longe, né? Porque quando chegar nos anos 80, nos anos 90, e daí para frente, e tiver uma bizarrice desse tipo, a gente vai conseguir dizer, não, isso já era bizarro naquela época. Isso já era assim naquela época. Exato. E esse estádio sempre me eu chama acho a que atenção. Foi uma ótima pergunta que você fez, porque assim, é difícil, quando a gente faz essa transferência para o nosso momento atual, a gente simplesmente não encaixa, né? Quando você tentar encaixar um quadrado num círculo, isso aqui não cabe. Agora, ali eu não sei, eu confesso que não sei. O que eu sei é que aquela sociedade, ela está inserida, ela está embebedada ali dentro de um sentimento nacionalista, de olhar para dentro, aquele sentimento de você ter sido injustiçado e você tá passando necessidade assim, mortalmente, isso. Literalmente, seus filhos estarem morrendo de fome, você não ter nada. E surge uma figura com esse discurso fácil, dizendo que tem a solução para os problemas, que o povo alemão é forte, e inspirando a sua paixão. Eu não sei. Certamente vai ter células de resistência, não tenho a menor dúvida disso. Mas o fato é que o grosso apoiava essa ascensão democrática do regime nazista conduzido por Hitler. Celso, e aí é impossível, né, eu não citar os versos, né, de Toda Forma de Poder, porque eles respondem um pouco, né, de Cássio quando ele diz que o fascismo é fascinante, pô. O discurso do fascismo, ele fascina. Sobretudo o que você falou, né, as classes que são oprimidas, né, então você tem um discurso ali mais ultranacionalista, de proteção, né, de exclusão do diferente. Procurando fotos aí, tem uma imagem de uma loja italiana com a plaquinha dizendo assim: aqui nós só vendemos produtos italianos, né? Então você vai realmente, né, fortalecendo. E eu vi uma entrevista de Humberto Gessinger sobre uma entrevista desse ano, uma entrevista sobre essa música, que justamente todo mundo chega para ele e pergunta, né? Pô, a música é atual, uma música composta em 86, e ele tem uma resposta que é o impacto dessa resposta. Ele falou que quando foi fazer a música em 86, ele compôs a música como o fascismo é fascinante. E ele pensou em mudar o trecho para o fascismo, porque aqui no Brasil se chamava fascismo, né? Na época, nesses anos 30. E ele falou, é algo tão antigo, tão fora da realidade hoje, em 86, que eu acho que eu deveria usar o termo que era usado naquela época. Não, o termo que se usava em 1930, que era fascismo. Ah, sim. Entendi. Que em 86 já se estudava esse período como fascismo. Sim. Mas em 1930 se chamava fascismo. Aqui no Brasil a expressão era fascismo. E ele disse, pô, eu vou usar a expressão antiga. Aí de última hora, não, vou ficar com o nome atual. E agora já não é tão distante de 1930 como 86 está mais perto hoje do que em 86. Exatamente. Esse é um negócio que impressiona, né? E é por isso que é importante a gente olhar isso aqui com muito cuidado, velho. Porque, sem querer, levado justamente pelas mesmas emoções que foram tocadas por essa galera lá na década de 30, a gente vai sendo levado, pô. Por isso que é fundamental que a gente pare e olhe e entenda para onde a gente está indo. A gente está caminhando para isso aí que a gente está vendo. A gente está caminhando para aliança, absolutamente destrutiva, né, entre Hitler e Mussolini, e que mais tarde vai ganhar também a companhia do apetite imperialista do Império Japonês, né, que também vai tocar o foda-se, tocar o terror na bacia do Pacífico. Fala, Fred.
Se fosse vivo, Nelson Piquet dirigiria esse carro aí que a gente tá vendo na foto. Tranquilamente, dando cavalo de pau, velho. E pagando a gasolina, porque pelo que eu sei, ele tá pagando também a coisa. Mas vamos lá. Esse movimento, Fred, como eu disse, ele não se restringe, infelizmente, essa ideia fascinante de adotar uma política fascista para si, ela não se restringe só à Itália e à Alemanha. A gente vai ver também fascismo em Portugal em 32, a gente vai ver fascismo na Áustria em 33, a gente vai Salazar, né, em Portugal. Exatamente, Salazar em Portugal. E a gente vai ver uma que eu acho muito importante, que é o fascismo, a ascensão, através do golpe, ao fascismo na Espanha, na ditadura de Franco, em 36. E aqui é muito importante a gente olhar, porque aqui, pelo Tratado de Versalhes, que a Alemanha vinha contrariando pouco a pouco, desde o início da década de 30, o Tratado de Versalhes limitava o número de soldados, do tamanho da conscrição do exército alemão, limitava o número de equipamentos, tinha uma série de limitações. E com Hitler, isso aí foi sendo derrubado dia após dia. Sabe aquela galera que fica testando os limites? Hoje eu vou, em vez de convocar 100 conscritos, vou convocar 150. Amanhã eu convoco 500, depois eu convoco 1.000. Se ninguém for falando nada, daqui a pouco eu estou convocando 10.000. Em vez de ficar só em carro de combate contra pessoal, vou começar a construir carro de combate anti-tanque, com bateria antiaérea, anti-navio e o escambau. E isso foi sendo testado, e a Liga das Nações, da qual os Estados Unidos tinham se negado a fazer parte, dentro dessa política isolacionista que norteou os Estados Unidos durante boa parte do seu tempo, a Liga das Nações nada fez. Temendo engrossar a voz para o lado de Hitler, foi baixando a cabeça, foi deixando ele testando os limites, até a gente ver ali a Guerra Espanhola, onde tinha um lado que deveria ter sido apoiado, pelo menos no meu modo de ver, naquele momento especificamente, pelas potências europeias, sendo oprimido por um grupo, uma célula que tinha o apoio da Alemanha nazista. Então, era um grupo de rebeldes enfrentando a força de dois estados, basicamente, no que acaba sendo o grande ensaio para Segunda Guerra Mundial, onde o exército de Hitler pôde testar várias das estratégias que ele adotou desde o início da Segunda Guerra, como a Blitzkrieg. Muito disso foi testado na Guerra Civil Espanhola, né? Então, a gente foi sendo conduzido para isso.